Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 17, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Feche seus olhos, querido. Vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos aqui na Tua presença. É tão bom estar na Tua casa, porque aqui também é a nossa casa. Somos a família bendita do Senhor. E isso aqui só é possível porque o Senhor derramou o sangue precioso naquela cruz do Calvário. Nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos por tão grande privilégio. Ninguém tem maior amor do que este. E nós nessa noite, Pai, mesmo não entendendo esse amor tão grande, nós sentimos e queremos aproveitá-lo cada minuto. Queremos, Deus, experimentar a Tua presença, sentir a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos ouvir o som da Tua voz, que nada e ninguém impeça que o Senhor fale a nós aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir. Abre o nosso coração, joga por terra toda a trama do inimigo para perturbar esse lugar. Vem nos abençoar e nos alimentar mais um pouco com a Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Os anticristos já estão por aí. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa noite. A segunda carta aos Tessalonicenses também foi escrita por Paulo, Timóteo e Silvano, conforme nós lemos aí no capítulo 1, versículo 1. E foi logo depois da primeira, por volta do ano 51 depois de Cristo. Após receberem a primeira carta, os Tessalonicenses ficaram um pouco confusos com o ensino de Paulo sobre os últimos dias. E eles passaram a viver como se o dia de Cristo já tivesse chegado.
está aqui no capítulo 2, versículo 2. É bem possível que eles tenham recebido uma carta falsa, como se fosse do apóstolo Paulo. Isso também está aqui no capítulo 2, versículo 2, e também no capítulo 2, versículo 15. Tanto que o apóstolo Paulo, ele mesmo diz que faz questão de assinar essa carta de próprio punho, aqui no capítulo 3, versículo 17. É possível também que tenha havido uma confusão em relação à primeira carta, porque Paulo, ele acreditava que estaria ainda vivo por ocasião do arrebatamento. Lá em 1 Tessalonicenses 4,17, ele diz: nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então as pessoas começaram a deixar seus afazeres, deixaram de viver a vida comum, a vida cotidiana, e passaram a viver na igreja. No capítulo 3, versículos 6 a 12, nós podemos ver isso também. Então Paulo, ao escrever essa carta, ele ensina para nós que, de um lado, o crente não pode usar a segunda vinda de Cristo como desculpa para viver na ociosidade. Ele tem que ser trabalhador, estudioso, cuidar das suas coisas, administrar a sua vida, para que ele honre a Deus nessa terra e não seja motivo de escândalo. Mas, de outro lado, ele alerta a igreja também que a volta de Cristo é iminente. Tanto que os sinais já estão se cumprindo. E ele diz para a igreja: olha, os anticristos já estão operando na terra. O espírito do anticristo já está no mundo. Ele diz isso no capítulo 2, no versículo 7. O mistério da iniquidade já opera. Então essa é uma dicotomia, é uma contradição que a gente tem que conviver com ela. De um lado, nós estamos com o pé na terra e temos que viver como bons cidadãos nessa terra, como se fôssemos os embaixadores de uma outra nação aqui. E de outro lado, a gente não pode se apegar muito a essa vida, porque a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, nós iremos embora. Isso é um desafio para nós, porque a gente às vezes não consegue conviver com essas duas coisas e deixa às vezes uma encobrir a outra. Nós às vezes nos tornamos materialistas, querendo conquistas terrenas, até esquecemos que um dia nós vamos embora. Ou então a gente não faz nada nesse mundo e fica dentro da igreja esperando Jesus voltar e pedindo para Jesus voltar logo. Então, as duas atitudes estão igualmente erradas. A primeira coisa que eu gostaria de frisar com os irmãos é que o espírito do anticristo já opera no mundo. No capítulo 2, versículo 7, na primeira parte, Paulo diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Já se pode sentir os efeitos da operação desse mistério da iniquidade no mundo. Então, quando nós dizemos que os anticristos já estão por aí, quem é o anticristo? A Bíblia fala de um ser específico, o anticristo. Ele vai governar na terra durante o período que nós chamamos de a grande tribulação. A Bíblia dá outros nomes, inclusive, a esse ser. Além de anticristo, ele é chamado de a besta, ele é chamado de o iníquo, ele é chamado de o rei perverso, e ele de fato vai governar na terra depois que a igreja tiver sido arrebatada. Só que esse dia pode chegar a qualquer momento. A igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. E como o diabo não é onisciente, nem ele sabe quem é o anticristo. Eu acho engraçado que os homens querem adivinhar quem é o anticristo. Gente, a Bíblia diz: ninguém sabe o dia, nem os anjos, nem os homens, nem Jesus, enquanto homem, sabia o dia. Só o Pai que está no céu. Então o diabo também não sabe. Então o que ele faz? Ele sempre tem um sistema preparado. E ele, obviamente, sempre tem um nome na fita. Porque ele não sabe, só Deus é que sabe. Então o mistério da iniquidade já opera. Sempre operou, desde o tempo de Paulo. Tanto que Paulo já vivia na expectativa do arrebatamento. Então os irmãos não podem se enganar. Nós viveremos muita coisa nesse mundo. Veremos muitas coisas ruins acontecendo, porque de tempos em tempos o inimigo sempre teve um sistema preparado para que quando a igreja saia daqui, ele possa operar tranquilamente. E a Bíblia fala que isso é o espírito do anticristo.
ele já paira sobre esse mundo e não é de hoje. É desde que o diabo ficou sabendo da promessa de que Jesus Cristo voltaria uma segunda vez e levaria a igreja de Deus. Olha o que está escrito lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Irmãos, nós vivemos em um mundo anticristo e, consequentemente, anti-Deus, um mundo antibíblico e um mundo anticrente. Isso é uma constatação. Nós vemos nas programações da grande mídia, duvido que eles botam um crente na novela para ser gente boa. Quando põe um crente é para ser chacota. É crente ladrão, é pastor ladrão, é aquela crente sem vergonha que faz coisa errada debaixo dos panos, é o crente mentiroso. Big Brother, a Fazenda. Sempre que se fala de Deus, de Cristo, da família, da moral, é com zombaria, é para distorcer as coisas de Deus. No noticiário, completamente anti-Deus. Irmãos, já prenderam aí mais dos 30 políticos corruptos. Não fala a religião de nenhum deles. Agora que prendeu 2 evangélicos, está na primeira página. E é bem feito, né? Porque Deus está expondo a nudez deles, né, em rede nacional. Como Isaías diz no capítulo 20, 2 e 3. Nós não temos ladrão de estimação. Mas é justo isso? O noticiário é anti-Deus. Eles não vão perder a oportunidade para desmerecer, desqualificar a igreja. Você percebe isso nas tendências da moda, as roupas nunca são para guardar valores. O palavreado, sempre as tendências da moda são para desvirtuar os valores da Bíblia e de Deus. Nós vemos isso no comportamento moral, a promiscuidade sexual que é incentivada desde criança nas escolas, com máquina de camisinha e tudo. A desonestidade que impera, desde a criança que cola na prova, ao adulto que faz gato no relógio ou compra gatunete. Então, irmãos, o espírito do anticristo já opera no mundo. O sistema é anti-Deus. Não espere ajuda do sistema do mundo para andar certo. O sistema que está aí implantado se movimenta em função de desvirtuar os valores de Cristo e promover as obras do inferno. Em 1 de João 5,19, ele vai dizer, o mundo inteiro jaz no maligno. Fique esperto com isso, não se iluda. O sistema já está funcionando para que o anticristo possa governar a hora que chegar o momento. A segunda coisa, o espírito do anticristo se levanta contra tudo que é de Deus. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que mais o espírito do anticristo promove nessa terra, irmãos, é levar o homem a assentar-se no trono da sua própria vida. Nós vivemos uma crise de autoridade sem precedentes nos nossos dias. Quem é professor aqui sabe disso. Quem é encarregado de uma equipe do serviço sabe disso. Quem é pastor sabe disso. Ninguém respeita ninguém mais na face dessa terra. Quem é pai e mãe sabe disso, especialmente se o filho é adolescente. Porque em um mundo onde Deus foi tirado do trono e o homem assentou nele, ninguém respeita ninguém. Se eu não respeito nem Deus e as coisas que ele fala, eu vou respeitar um outro ser humano? Não vou. Hoje as pessoas não aceitam mais que ninguém lhes diga o que fazer, e nem o que é certo e o que é errado. Irmãos, nós poderíamos ter 1000 pessoas nessa igreja. Por que nós temos 100? Porque a pessoa entra por aquela porta. O dia que você fala para ela, assim não pode não, tem que casar. Olha, assim não pode não, você tem que trabalhar. Olha, assim não pode não.
A Bíblia diz que é assim. Tchau. As pessoas não querem mais prestar conta da sua vida. As pessoas não ouvem mais conselho. Elas querem fazer o que dá na cabeça. E ai de você se não carimbar a decisão dela. Não só ela pode sair, como pode ainda te levar às barras do tribunal. Está difícil, irmãos. Em Judas, no capítulo 1, versículo 12, ele diz que os homens nos últimos dias serão pastores de si mesmos. E é isso que nós temos visto hoje. Tem sofrido, irmãos. As pessoas não querem mais ser pastoreadas, não querem mais ser aconselhadas. A crise de autoridade é generalizada. E isso não é por acaso, irmão, isso é um sistema. É o espírito do anticristo que opera nesse mundo, que diz para o homem, você não tem que ouvir ninguém, não tem que obedecer ninguém, você tem que ser senhor da sua vida, você tem que assumir o controle da sua vida. É você e é você. Não se respeita mais nada na face dessa terra. Lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Também na segunda carta de João, no capítulo 1, versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Quem é o chefe do sistema anticristo? É aquele que estava no céu e não quis ficar lá, que a Bíblia chama de diabo, Satanás, que a tradição chama de Lúcifer. Era um querubim, estava com Deus. Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14 nos narra isso. Quem está por trás desse sistema é aquele que não quis submeter-se a Deus nem no céu. Porque um dia ele olhou em volta e falou assim, poxa, aqui no céu é bom, mas o máximo que eu vou conseguir ser aqui é o vice-presidente. Na linguagem do filósofo Milton, Lúcifer disse assim, eu prefiro reinar no inferno do que servir no céu. Isso está acontecendo aí à torta e à direita, até nas igrejas. Ninguém mais quer se submeter a ninguém. E isso está lá na raiz. É o espírito do anticristo. O diabo não quis submeter-se no céu, trouxe a rebelião para a terra, nós aderimos a essa rebelião e ele continua operando para que as pessoas não acreditem que há um Deus no céu e, se acreditarem, que não se submetam a ele e nem a autoridade alguma. Esse é o espírito do anticristo, que já está operando no mundo, questionando, se levantando contra tudo que diz respeito a Deus e que é objeto de culto. Em terceiro lugar, o espírito do anticristo engana as pessoas com sinais e prodígios. Vamos voltar lá. Segundo aos Tessalonicenses 2, 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Irmãos, se não houvesse manifestações magníficas e sobrenaturais no antro do inimigo, ninguém estaria lá. Acontece sim. Não devemos nos enganar, o inimigo também tem poder. As pessoas que invocam as trevas experimentam manifestações sobrenaturais. Nós não podemos esquecer que os demônios são anjos caídos. O diabo era um querubim caído. E um anjo tem muito poder. Para vocês terem uma ideia, lá em Isaías 37, 36, um só anjo derrotou um exército de 185 mil soldados. Os demônios não deixaram de ser seres angelicais, só que agora eles estão a serviço do mal. Olha o que a Bíblia diz. Em Apocalipse 13, 13, está escrito que ele é capaz até de fazer cair fogo do céu. Em Marcos 13, 22, diz que ele opera sinais e prodígios da mentira para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eles são capazes até de se apresentarem como anjos de luz e os seus ministros como ministros de justiça, conforme está em 2 Coríntios 11, 14 e 15. Se você ler o livro de Jó, quando Deus permite ao inimigo tocar nele,
O inimigo vai lá e põe enfermidade em Jó. Ele pode botar enfermidade nas pessoas. O inimigo vai lá e derruba a casa onde os filhos estavam e eles morrem. Ou seja, o inimigo tem poder para soprar um vento e derrubar uma casa. O inimigo vai lá e instrui aqueles povos inimigos para entrarem na fazenda de Jó e roubar os seus bens. Ou seja, os demônios podem soprar no ouvido das pessoas para elas virem nos fazer o mal. Só que a Bíblia diz que o inimigo não pode fazer nada contra ninguém sem a permissão de Deus. A regra geral é que o maligno não toca no crente. Isso está lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Agora, se ele pedir permissão com Deus e Deus deixar, aí ele vai tocar. Mas ele não vai arrumar nada. Porque a Bíblia diz que Deus nunca permitirá nós sermos tentados além das nossas forças. Então o inimigo não é uma lenda, não é um artigo filosófico. O espírito do anticristo já opera na terra e ele opera debaixo do poder de Satanás. E aí diz, segundo a eficácia de Satanás. Ele pode fazer muita coisa. E o pior que ele pode fazer, irmãos, é se travestir de anjo de luz e de ministro de justiça para enganar os eleitos. E eu digo para você, tem centenas de anticristos pregando em púlpitos de igreja e sendo instrumentos de milagre e de um monte de coisa impressionante. E por causa disso estão enganando os eleitos. O apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ainda que um anjo desça do céu e nos diga para ir além do evangelho que ele pregou, deve ser anátema, deve ser rejeitado. Nós às vezes trocamos o caráter pelos milagres, pelas manifestações. Porque se eu venho aqui, ponho a mão num paralítico e ele sai andando, isso me dá o direito de fazer qualquer coisa. E é exatamente com esses sinais e prodígios da mentira que o povo é enganado. Claro que a gente não pode generalizar, mas pelo que a gente vê nas palavras, na dinheirada que rola, no discurso, na política, essas pessoas fazem essas coisas extraordinárias pelo poder de sei lá quem, e depois os incautos ficam atrás dessas pessoas vivendo no engano, porque não reconhecem o senhorio de Cristo, não reconhecem o seu pecado, não se dobram diante de Deus. Sai do culto onde um paralítico andou, pega a namorada e vai para o motel passar a noite. Esse é o mundo que a gente vive. Sinais e prodígios da mentira para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas só vai enganar o eleito se ele não lê Bíblia. Vai enganar o cara que não vai na escola dominical, que não congrega, que não ora. Porque aquele que conhece minimamente as Escrituras vai dizer, nem anjo a se parecer aqui falar comigo, se for diferente do que está escrito, eu estou fora. O sistema do anticristo engana as pessoas com sinais e prodígios. E por último, em quarto lugar, o anticristo se manifestará, mas não prevalecerá. Esse sistema que foi montado e que nós presenciamos, e vamos presenciar muitas coisas ainda, ele vai durar até o dia que a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, aí o anticristo se manifestará. Vamos voltar lá para o texto? Olha o que diz, 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, por enquanto, o que nós vemos é o espírito do anticristo pairando sobre a terra. Mas um dia ele de fato irá se manifestar. Só que quando ele se manifestar, os crentes não estarão mais aqui. Porque por ele já tinha se manifestado, ele queria governar aqui com tudo. Mas ele ainda tem que esperar que seja afastado aquele que o detém. E quem é aquele que o detém? É o Espírito Santo, que está na terra e habita na igreja. O dia que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai subir da terra também. Aí vai estar à disposição. Irmãos, eu não queria ficar. E eu não quero estar na pele de ninguém que fique.
Apocalipse 20 diz: bem-aventurado e santo é aquele que vai na primeira ressurreição, que é no dia do arrebatamento. Sobre esse, a segunda morte não tem poder. O que nós estamos vendo hoje é apenas o princípio das dores, irmãos. Olha o que diz em Mateus 24, de 3 a 8. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Você tem ouvido falar de guerra? Você já ouviu falar de fome? Você já ouviu falar de terremoto? Isso é só o princípio das dores. Essas coisas nós vamos ver. Essas coisas nós vamos enfrentar. Vamos ver muita coisa ruim ainda nesse mundo, irmãos, antes de Cristo buscar a sua igreja. O mundo está sendo preparado para a qualquer momento ser implantado o governo do anticristo. E quando ele assumir, as coisas ficarão muito, mas muito piores. Quando a igreja subir e o anticristo assumir o governo dessa terra, acontecerá aquilo que a Bíblia chama de a grande tribulação. Aí mesmo em Mateus, no capítulo 24, do 15 ao 22, olha o que está escrito, irmãos. Quando, porém, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quando for afastado aquele que o detém, o anticristo governará na terra. Governará sem impedimento algum. Será um mundo sem o Espírito Santo. Será um mundo sem Bíblia. Será um mundo sem crianças. Será um mundo sem nenhum justo, porque todos os justos foram embora. Vai ficar muito difícil viver na terra, irmãos. Porque aquilo que a teologia chama de a graça comum, que é derramada sobre todos os habitantes da face da terra, impede que nós vivamos o caos aqui. Imagine um mundo que jaz no maligno, onde não há um justo sequer. Por que todo mundo não mata todo mundo? Por que todo mundo não rouba todo mundo? Porque ainda há alguma coisa que impede nesse mundo. Na grande tribulação, vai ser gente endemoniada dando cabeçada pela rua. Está escrito que pessoas procurarão a morte, mas a morte fugirá delas. As pessoas andarão do norte ao sul, do oriente ao ocidente, procurando a palavra de Deus com fome, mas não encontrarão. Será terrível. Mas esse governo, irmãos, vai durar uma semaninha só. Uma semana de anos, 7 anos. É o que está escrito lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ao final desta semana, desses míseros 7 anos, que vai ser terrível para quem estiver aqui, e que não há nenhuma garantia de salvação para quem estiver aqui. Ao final dos 7 anos, Cristo voltará com a sua igreja. E ele derrotará o anticristo com o sopro da sua boca. E ali na batalha do Armagedon, ele exterminará o exército do anticristo e estabelecerá o seu reino milenar sobre a terra. Olha o que diz Apocalipse 16, de 12 a 17.
Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. O anticristo governará, mas não prevalecerá. Logo, logo, ao final desses 7 anos, Jesus Cristo volta com seus anjos, com a sua igreja glorificada. Olha, o anticristo não faz nem por café, irmãos. Ele manda espíritos enganadores para seduzir os reis de toda a terra. O mundo inteiro contra Israel no vale do Armagedon. Mas Jesus Cristo vem e faz só assim, ó. Porque o diabo não é o arqui-inimigo de Deus, irmãos. O diabo é criatura. Ele é muito mais poderoso que nós porque ele é um ser espiritual, que não está sujeito às limitações da carne. Ele não fica cansado, ele não dorme, ele não come, ele não se estressa. Ele vive perambulando pelos ares para atrapalhar a vida da gente. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está lá. Então, o inimigo só vai levar vantagem sobre nós se nós deixarmos. Porque o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor e nos livra de todo mal. Não tem para ele. Nós precisamos, irmãos, ficar atentos a esse sistema do anticristo. E se nós entrarmos no esquema dele, quando Jesus vier buscar a sua igreja, muita gente vai ficar para trás. Porque não há qualquer garantia de salvação para aquele que partir desse mundo estando na prática do pecado. Quando você errar, porque nós erramos, se arrependa, peça perdão. Não deixe para amanhã, porque o arrebatamento é iminente. Ou se não for o arrebatamento, a nossa morte é iminente. Não dá para brincar com isso. Concluindo, irmãos. Hoje em dia nós vemos muitos irmãos preocupados com tudo que está acontecendo no mundo. As guerras, terrorismo, as novas doenças, a apostasia nas igrejas. Há pessoas preocupadas porque estão querendo implantar chip na mão, na testa. Irmãos, fica tranquilo que quando a marca da besta for aplicada, nós não estaremos mais aqui. Porque o sinal da besta vai ser aplicado na grande tribulação. E a Bíblia diz que a igreja vai subir antes da grande tribulação. Não se preocupa com isso não, se preocupe em ser crente. Se preocupe em santificar a sua vida. Se preocupe em evangelizar. Deixa essas coisas aí com Deus. O sistema está sendo preparado mesmo, vai ser a qualquer momento. Mas não fiquem preocupados com o que vai acontecer, com o que vai deixar de acontecer. Lá em Mateus 24, 32, Jesus diz assim, olha, quando os ramos da figueira começam a brotar, vocês devem saber que está próximo o verão. Ou seja, nós temos que ficar atentos aos sinais. E a Bíblia nos diz quais são os sinais de que a volta de Cristo está próxima. O espírito do anticristo já opera no mundo. Ele se levanta contra tudo que glorifica a Deus. Ele tenta enganar as pessoas com sinais e prodígios da mentira. Nós precisamos ficar alertas para que o dia do Senhor não nos apanhe desprevenidos como um ladrão. Tudo o que está acontecendo não é nem sombra do que vai acontecer com aqueles que ficarem para trás no dia do arrebatamento. Então, queridos, hoje é o dia de nós entregarmos a nossa vida a Cristo. Hoje é o dia de nós consagrarmos a nossa vida a Cristo. Porque, definitivamente, o nosso reino não é desse mundo. Nós nadamos contra essa correnteza, contra esse sistema todo, porque nós esperamos que a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, Jesus vai nos levar. E aí nós estaremos com Ele para sempre. Vamos ficar de pé, queridos. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso
a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor.